Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantos de nós ainda perdidos buscando a... Boa noite, queridos irmãos. Vamos então dar início, enfim, ao nosso No Mundo Maior, que é o 5º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. E esses livros são fantásticos, porque cada livro dessa série, ele tem uma temática central, tem um tema central que é abordado. E nesse caso dessa obra, né, depois de uma semana de apontamentos, veja bem, essa obra inteira, esses 20 capítulos, é uma semana de apontamentos de André Luiz. Então, é uma coisa, realmente é um fenômeno. Então, essa obra, especificamente, vai abordar a saúde mental e emocional das criaturas, das pessoas, né? E a gente vai estudar isso nesse primeiro bloco, são esses 2 capítulos, o capítulo 1 e o 2, e vamos botar na sequência aqui. Não sei se é melhor, de repente, tirar essa... Não, vou deixar aqui mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter que virar a página aqui, né? Vamos deixar aqui. Muito bem. Então, livro No Mundo Maior, e a gente vai estudar os 2 primeiros capítulos, como coloquei aqui. O capítulo... passou o capítulo? Passou. Não sei o que aconteceu aqui. Então, dividido em 20 capítulos, ele vai abordar a complexidade da mente humana e suas inclinações, felizes e infelizes, o poder do amor, a mediunidade torturada, sexo, perdas dolorosas, estranhas enfermidades, psicoses afetivas e alienação mental são recheios da obra. Quer dizer, ao longo da obra, a gente vai estudar vários aspectos, vários assuntos, vários tipos de perturbação mental, emocional, situações de alienação mental que vão ser estudados profundamente ao longo da obra, né? Então, esse livro ele trata dessa questão psíquica em profundidade. Os distúrbios psíquicos analisados a partir do plano espiritual, trazendo a balizada opinião de espíritos especialistas. São enfocados os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. Até tem um bloco, não sei se... nós não sabemos o que cada um fez e preparou, né? Mas o capítulo 3º, que vai seguir, ele vai abordar... tem muita coisa que tem a ver com a ciência moderna, algumas interfaces aí muito interessantes de serem exploradas. Permite a todos nós compreender como que se processa, né? E como devem ser administrados os casos de esquizofrenia, epilepsia, neuroses várias, fobias, ideias fixas, sentimentos de culpa, mongolismo, enfim, esses distúrbios, essas situações todas que afetam e estão tão comuns hoje em dia, né? Muito bem. No prefácio de Emmanuel, a gente não estava muito programado falar, mas tem 3 pontos que achei interessante a gente ressaltar, destacar, em que ele fala assim: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. A gente foi educado em outras religiões e que nos deram a entender, né, que seria assim. A pessoa morreu, descansou, morreu, foi para uma condição melhor, né? Infelizmente, nem sempre é assim, né? Porque isso tudo tem todo um pano de fundo, toda uma série de questões estruturais, vivenciais, que vão dar ou não essas condições melhores lá no plano espiritual. Então, por diversos anos que fulano morreu, foi para o reino da paz, né? Está no reino da paz, está nos braços de Deus, está agora envolvido, e estes livros nos dão uma revisada sobre essa imagem deste reino de tranquilidade, de paz, nos fazendo ver que esses reinos só existem quando começam a ser construídos na Terra. Quem faz da Terra, da sua encarnação, um reino de serenidade, de paz,
aguarde um reino semelhante na erradicidade. Quem faz da terra um reino de guerra, de conflitos, não aguarde nada diferente disso na hora que se for, né? Essa obra, ela mexe muito nisso e ela gera uma enfatização nesta relação entre vivo e vivo. E quando eu digo vivo e vivo, eu digo o vivo encarnado com o vivo desencarnado. Ele faz uma festa onde são convidados os vivos e são convidados a nós, que estamos inseridos em alguma fileira religiosa, em alguma instituição, para fazer esse acompanhamento. Então, esse livro ele é uma grande confraternização de gente viva e morta. É uma confusão bacana e que nos estimula muito a abrir esse olhar e nos enxergar nisso, né? Que é o mais bacana. E aí ele prossegue num outro trecho, ele fala assim: e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte, a lei soberana que vige em toda parte, e que a gente precisa realmente se compenetrar e aprender isso. Parece que muitas vezes as nossas atitudes, no nosso dia a dia, a gente se perde um pouco disso. A gente se desliga um pouco dessa ideia. Isso tem que estar muito firme realmente em nós. E só realmente leituras dessa natureza, estudos mais profundos que a gente possa fazer, que vão realmente ir consolidando isso em nós, não apenas pelo estudo, mas pelo fazer, né, Marcelo? Não é o saber, mas é o fazer que faz a diferença. E a gente só precisa reafirmar aos companheiros, estou vendo gente que não veio aos outros, o nosso objetivo aqui não é um aprofundamento da obra, é dar uma visão sobre a obra, para que as pessoas leiam ela, ou para que as pessoas releiam e tenham esta angulação. No decorrer da abordagem, alguns itens vão ser mais enfatizados, que chamam a atenção de quem expõe, né? De repente o companheiro vai dizer assim: poxa, mas esse item que eu queria não foi enfatizado. Mas o objetivo não é esse, é uma discussão rápida. Veja, nós vamos ter a ousadia de falar de 20 capítulos em 5 dias. Então, não dá para aprofundar. Esses livros precisariam, no mínimo, de 1 ano, para que nós pudéssemos estar esmiuçando a obra. A ideia aqui é dar uma visão ampla, uma panorâmica, para aqueles que já leram, e para aqueles que não o leram, releem, e ir em frente, seguir a luz, né? É isso aí. A melhor definição que quem deu para esse trabalho aqui foi a Sônia Vale, que está presente ali, a nossa amiga, que ela falou uma coisa muito, muito certa. Isso aqui é um trailer da obra. Então, quer dizer, o trailer da obra vai, digamos assim, dar um panorama daqueles pontos altos da obra, né, em pontos em destaque, pelo menos aqueles que nós entendemos que fossem. Então, isso aí vai avivar esses pontos e para instigar o interesse das pessoas que estão assistindo de estudarem mais profundamente, fazer uma leitura, aprendendo a obra, né, refletindo, enxergando esses aspectos da obra, o espírito da letra, vamos dizer, né, e não apenas a letra em si. E aí, mais um trechozinho que Emmanuel fala, que é o seguinte: é natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Então, isso aí é uma verdade que cada vez mais a gente que o Espiritismo nos revelou e nos mostrou isso, demonstra isso para nós, que a condição realmente nossa, espiritual, mesmo encarnados, quanto desencarnados, não importa em que posição que estejamos, a gente vai estar onde a gente escolheu. É uma escolha nossa, porque é que tudo reflexo, consequência de toda a nossa existência, tudo que a gente fez e deixou de fazer, principalmente. Então, vamos lá. O nosso roteiro, entre os 2 planos ali, é o primeiro capítulo e a preleção de Eusébio, o 2º capítulo. Muito bem. Vinha lá o nosso querido André Luiz, nessa viagem, né, saindo lá das esferas espirituais, do nosso lar, e vinha em companhia de um assistente, que nós vamos declinar o nome dele já já, e vinha ele fazendo uma descrição, justamente nesse capítulo 1 do livro, ele falando realmente das imagens que ele tinha. Vejam bem, o que ele está descrevendo, o que ele faz essa descrição, é muito bonito, muito poético, mas é uma descrição que ele fala num nível de percepção que está além do nosso. É uma percepção de quem está vinculado, quem está com referencial
nas dimensões espirituais. Então ele está falando, na verdade, de uma condição diferente. Ele vem falando da lua, aí depois ele fala, né, a oeste, ele enxerga lá umas nuvens em formas, como parecendo formar uns castelos, né, umas torres de castelo. Mais adiante ele já começa a avistar uma vasta planície. Quer dizer, ele vai falando de imagens assim que estão reconfortantes, né? Ele manifestou assim a grandeza de Deus, né? A sua devoção pela criação e tudo mais. Aí, de repente, né, ele já vem chegando e avista um campo extenso, um campo bonito ali, verdejante, com aquela relva. E, enfim, ele está, a lua lá, iluminando todo aquele local, e eis que o nosso amigo Calderaro, que é o assistente, fala, a região de encontro está próxima, quer dizer, cortou o barato, né? Ele estava viajando, fazendo aquela viagem ali, com aquelas reflexões, com aquela meditação, e de repente cortou tudo. Já estamos chegando. E aí falou o assistente Calderaro, não viajávamos ambos sem objetivo. Lógico, as viagens e todos os momentos que estão relatados no livro, na obra, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem uma conexão dentro da história e dentro do interesse de esclarecer, de trazer algum subsídio para nós. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado defensor. No livro está escrito paladino, a gente botou defensor só para poder ficar mais claro, né? Do amor cristão em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Então, eles estão indo para uma reunião de encontro, é uma palestra que o Eusébio vai dar, e essa palestra é curiosa, que nessa palestra estavam presentes aproximadamente 1.200, ele fala pessoas, mas 1.200 espíritos, né, que estavam ali. A maioria, 80% desses 1.200, eram espíritos desdobrados do corpo físico pelo sono, que estavam, digamos, fisicamente dormindo, mas o seu espírito, a sua alma desdobrou e estava participando desse encontro no plano espiritual. E é justamente esse encontro que é muito curioso, até essa assembleia, esse grupo desses espíritos encarnados. Eles eram de religiões as mais diversas, eles eram espiritualistas das mais diversas siglas, e até alguns que nem eram da área religiosa, nem tinha nada a ver com a religião, eram cientistas, eram pessoas de ciência, que estavam ali também presentes, mas todos eles voltados para o bem, voltados para uma busca de elevação, para uma busca de transcendência, todos eles espíritos com essa vocação, com esse desejo, com essa intenção. Então, a descrição, ele vem falar de Eusébio. Eusébio era uma autoridade espiritual de certa relevância, lá, de bastante relevância, que já tinha abriu mão de outras condições, que ele podia estar em condições mais elevadas, de maior realce, mas ele abriu mão disso tudo para estar trabalhando em favor da espiritualidade necessitada, quer dizer, como um mentor, um orientador nessas questões de elevação, de aprendizado, como um instrutor que ele era. Então, ele coloca o mistério de socorro espiritual com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciar a posições de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. A gente vê que essa questão dessa atitude, a gente faz lembrar Bezerra de Menezes, mas entrando no nível, digamos assim, mais comum, é muito comum espíritos que desencarnam e que permanecem, de alguma forma, ligados a espíritos que estão aqui ainda na Terra, um filho, né, às vezes um determinado parente, às vezes um amigo, alguém muito ligado a ele por afeto, e permanecem até um certo tempo buscando prestar algum tipo de auxílio, buscando ser útil de alguma forma. Nem sempre isso acontece, né, Marcelo? Nem sempre essa condição dessa presença, ela realmente atingir esse objetivo, vai acontecer. Mas é comum, realmente, às vezes até o espírito tem até condições de ir para uma condição melhor, mas ele faz esse sacrifício de estar mais próximo da gente. Então, quer dizer, isso não é uma coisa muito... Flávio, eu a princípio, já faria uma anotação, já ressaltaria que não há ócio
dos percursos espirituais. Há ócio na terra. Nós temos um tempo ósseo. Até eles, quando estão fazendo uma contemplação de algo belo, algo rico, algo inebriante, em determinado instante são chamados a parar de observar, porque há algo a se realizar. Aquilo ali já me arremete de imediato à parábola do samaritano. Ou seja, não há viagem que você faça, não há percurso que você faça, por mais maravilhoso que seja, que não há alguém no seu percurso precisando do seu socorro. Então, já vemos isso. E o segundo aspecto que a gente precisaria estar dizendo para os companheiros é uma reversão daquilo que se acredita. Nós temos uma perspectiva que, na medida que o espírito evolui, ele se distancia de quem sofre. Aqui, de imediato, nesse capítulo inicial, nós já vamos ver um espírito altamente evoluído, altamente equipado, e por ser altamente evoluído, altamente equipado, altamente preparado para lidar com gente ruim. Isso já seria uma revisão dos nossos conceitos, porque normalmente a gente ouve como assim: eu não vejo a hora de evoluir para largar esse mundinho ruim. Isto é uma fala egoísta, porque aquele que ascende, que melhor se equipa, que melhor se organiza, melhor se equipe, melhor se organiza para trabalhar com quem está em pior situação. Isso fica muito claro. Quanto melhor a gente fica, pior é o lugar que a vida coloca a gente para trabalhar. Vira quase uma inversão, ou seja, o mérito não está no gozo ocioso. O mérito que você adquire é o direito de atender e ajudar a sustentar aqueles que estão. Então, isso daí já revisa a nossa visão de felicidade no mundo invisível, aquela vida ociosa, né, com lagos de águas plácidas, com anjinhos voando, botando uma uva na sua boca doce, tocando harpa, que essa visão, né, não é. Quanto melhor você for no mundo invisível, pior é a tarefa que te espera, porque você se equipou para atender aquelas pessoas. É uma inversão que a gente custa a compreender como funciona. É bem legal isso. Não sei se é bem legal, mas que é como é. Não é? Deve ser. É engraçado, porque ele fala lá, consagrando-se inteiramente aos famintos da luz. Né? Famintos. E aí ele vai falar também do Calderaro, esse assistente que está aí dando nessa obra o apoio, a orientação, instruindo André Luiz. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria costa da Terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. O Calderaro ele tinha um vínculo com essa organização que Eusébio superintendia. Então, tem momentos até que ele se refere a Eusébio como fosse um chefe dele. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderiam chamar psiquiatria iluminada. A psiquiatria iluminada é aquilo que a gente falou no início do estudo que a gente vai fazer, é essa visão da saúde mental, da saúde emocional das pessoas, essa questão dessas perturbações, uma visão, enxergando a relação de causa e efeito com as condições das vidas, das condições espirituais, né, de cada um. É diferente, digamos, até onde foi Freud, Jung, talvez tenha ido um pouco mais longe, mas eles não entraram nessa seara do espírito. Tangenciaram, chegaram perto, mas eles não entraram nessa área do espírito. Então, o espiritismo ele vai demonstrar esse pano de fundo, essas relações de causa e efeito com essas problemáticas, essas situações, desses desequilíbrios que afetam a tanta gente e que hoje estão muito acentuados, né? E aí também era um setor de realizações que era de interesse de André Luiz, ele tinha interesse por essa área, por isso que ele foi levado, foi conduzido pela espiritualidade para estar com esse assistente Calderaro. Um trecho também desse, entre os dois planos, fala assim: a tarefa era de socorro de infelizes, evitando, quanto possível, a tarefa de Calderaro, a loucura, o suicídio, os extremos desastres morais. Então, em vários momentos do livro, nós vamos ver ele trabalhando em algumas situações em que ele vai estar dando esse tipo de atendimento.
Inacessíveis à faculdade perceptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força deliberativa do sono. Vamos por partes aqui. Inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. A gente viu que, inicialmente, a gente estava falando, se referindo ao André Luiz, naquela viagem de aproximação com o plano, indo ao local onde ia haver aquela reunião, que, digamos assim, pela descrição que foi feita, é algum local da natureza terrestre. Mas, digamos assim, numa condição fora da nossa capacidade perceptiva, digamos, numa dimensão espiritual. Mas vejam bem, essa questão de dimensões, essa questão do tempo, né, a gente sabe que o tempo dos espíritos é outro. Por que é outro? Porque nós estamos vinculados, por força da reencarnação, vinculados rigorosamente ao plano material, rigorosamente a esse planeta, que faz a sua rotação, né, em torno de si mesmo, que faz o movimento de translação. Então, esses movimentos, o fato de a gente estar ligado ao planeta, nos dá uma condição de espaço-tempo que é própria do planeta. Então, o nosso tempo ele corre justamente em função desses rigores, em função da condição terrestre. Já os espíritos eles estão ligados pela sua transcendência, ou seja, estão além da matéria, já superaram essa condição material, então eles estão associados, em termos de referência, a níveis transcendentais, a dimensões espirituais. Então, por isso, essa diferença. Mas aí ele vem falando, e esses espíritos estavam ali desdobrados, como mostra até a imagem que a gente colocou ali, desdobrados do corpo físico. A gente sabe que desdobramento é uma coisa bastante comum, embora a gente não lembre, né? Engraçado que a gente não lembra. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o desdobramento é uma coisa bastante comum. Eu não sei se alguém já teve alguma memória de desdobramento. Alguém aqui já teve essa experiência? Já viu essa experiência, né? Assusta um pouco, né? Não queria ter de novo a experiência. Pois é. Quando a gente lembra, né? É porque o nosso cérebro, vocês vejam bem, até a própria espiritualidade fala muito isso. Nós retemos na nossa memória 30% do que a gente vivencia, aproximadamente, do que a gente vivencia no plano espiritual. Isso, os mais equilibrados. Né? Os mais equilibrados retém, quer dizer, vamos dizer que o Chico, certamente outras referências estão um tanto além. Ele faz aí mesmo uma anotação que esses irmãos que saem, que vão para esta reunião, o cérebro encarnado não tem capacidade de sustentar esses dois registros, o registro físico e o registro espiritual. E aí nós começamos a perceber como nós temos um conjunto de pessoas loucas, que estão hospitalizadas como pessoas loucas, justamente por não saber lidar com o dom mediúnico. Ou seja, a partir do momento que você está encarnado e vive junto, em concomitância, um gago querendo falar concomitância, é uma coisa muito complicada, é muito atrevimento, não é? Como o Centro Espírita faz milagre na nossa vida, né, Bonifácio? Em concomitância. Curei. Concomitância, concomitância, concomitância. Vou falar quantas vezes eu quiser concomitância. Então você veja, quando o indivíduo vive esta relação física e espiritual, o sério risco que se tem em não saber lidar com o registro dessas informações. Por isso que a gente fala assim, vem para o Centro Espírita, vem se equilibrar, vem entender, vem rezar. Porque se você não vier, você vai para onde? Você vai para o psiquiatra, encher a fuça de remédio para achar um jeito de desligar a mediunidade na maneira química, né? Fluoxetinas da vida, rivotrios, essas coisas todas. Então, ele diz que o desdobramento, essas pessoas que vivem esta relação mundo visível, mundo invisível, se você fizesse sempre esse registro, chegaria em determinada hora que você não saberia onde está. Por isso que a gente descobre que o Chico realmente foi gigantesco, porque ele vivia nesses dois mundos sem pirar, sem surtar. Você vê a capacidade que aquele cara teve de lidar com essa questão. É muito doido isso. É bem legal também. Esses espíritos que fazem parte dessa assembleia não são muito diferentes de nós, que até como está contado aqui nesse livro, né, nesse capítulo, eles apresentam ainda certas vacilações na fé,
né? São espíritos ainda desconfiados do apoio espiritual, quer dizer, não são muito diferentes da gente, mas é com a gente que os espíritos contam, né? Embora as nossas dificuldades, as nossas limitações, é com a gente que eles contam. E a gente estuda aqui e lá. A gente tem o hábito de estudar aqui, de ler um livro, de participar de curso e tudo, mas a gente tem essa necessidade também de estudar lá, porque lá, desdobrados, a gente tem uma capacidade perceptiva mais aguda, mais aguçada, e os espíritos podem nos ajudar mais e melhor. Por isso que a gente, embora não lembre, em função até do que o Marcelo explicou, a gente precisa dessas orientações, desse apoio da espiritualidade, para a gente poder, a gente que está, digamos assim, de boa vontade, colocado como esses que estão dispostos ao trabalho, ou dispostos a esse aprendizado, a esse nível de atuação aqui na Terra, eles estão prontos aí a nos orientar, e nós precisamos e carecemos muito dessas orientações. Então, essas ideias, muito bem, a gente não lembra, mas como é que se dá isso? Isso fica guardado aonde, Marcelo? Fica no nosso inconsciente, né? Nós vamos ver depois, no bloco 3º, no capítulo 3º, vai ser colocado isso a respeito dessa área do nosso cérebro, né? O nosso inconsciente. Então, essas informações que a gente tem desses registros, dessas memórias, desses encontros espirituais, dessas aulas que a gente participa, a gente vai ver aqui no capítulo 2º, é uma aula que o Espírito Eusébio dá, então isso fica guardado no inconsciente. Mas como é que isso chega? Através de ideias, alguns ânimos, certos sentimentos assim mais elevados, mais renovados, que a gente, de repente, manifesta de alguma forma, uma variação de humor, a gente se apresentar com mais humorado, mais animado em relação a algum projeto da nossa vida, a nossa vibração também se altera. Então, são questões que vão aflorando aos poucos, pouco a pouco, aquilo vem chegando de alguma forma, essas condições desse aprendizado, desse contato que a gente teve com os espíritos na espiritualidade, né? E aí, isso remete a uma outra ideia também com relação à questão do desdobramento, a necessidade da gente se preparar melhor antes da gente dormir. Nós ganharíamos muito realmente se a gente cuidasse melhor desta hora, deste momento. A gente colheria benefício, inclusive, para a nossa saúde, né? Que a gente poderia desfrutar muito melhor. Porque, como é importante, a gente, antes de uma leitura, em vez de a gente ligar a televisão lá, ou botar lá para ver no Netflix um seriado daquele brabo, né? Um episódio daquele brabo, você se desequilibrar todo, já dormir cheio daquelas imagens doidas na cabeça, é melhor, né, você, de repente, uma outra leitura, um outro tipo de leitura, deixar para ver o Netflix no outro horário mais adequado, mas não naquele horário que você vai dormir, né, que você vai levar aquele tumulto justamente para a hora do sono. Uma boa leitura, oração, né, bons pensamentos, a meditação, que é uma coisa que a gente não tem muito essa prática, e é uma coisa muito necessária. A gente vê que o André Luiz já estava dando exemplo, né, ele veio meditando numa boa ali para poder chegar ao local de encontro. E uma coisa que a gente podia mentalizar, que seria, de repente, mais fácil a gente fazer, é a gente colocar uma frase na nossa cabeça. Eu quero estar num bom lugar com pessoas boas. Eu quero estar num bom lugar com pessoas boas. Eu acho que se a gente pensar só isso e pedir a Deus que seja assim, a gente já está num bom caminho, pode ter certeza, né? E bem acompanhado, que é o principal. O restante aqui, Marcelo já nos falou. Vamos prosseguir, então. André Luiz, na obra, ainda falando sobre isso, eu acho que já não vou nem abordar isso aqui não, que nós já falamos aqui. Calderaro avisou-me, na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo e suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda, né? E é aquela questão da boa vontade, aquele que se coloca de boa vontade, aquele que já teve esse despertamento de aceitar um compromisso, né? Alguém que, de repente, recebeu aquele compromisso, vem cá participar com a gente aqui, pô, você tem condições? Ah, não dá, rapaz, esse é o horário da minha academia, não dá. Infelizmente, nesse horário eu tenho academia. Ah, nesse horário eu tenho qualquer coisa, né, que certamente você poderia, de repente, mudar ou adiar, passar para um outro dia, mas não, aí, não, tem academia, não, infelizmente não dá. Temos aqui, no caso nós já falamos, companheiros com elevado potencial de virtudes. Não é que já tenham as virtudes, mas o potencial de virtude que todos nós temos, né?
Uma vez eu perguntei aqui numa palestra, perguntei até para, acho que foi Jailton até que eu perguntei isso para ele. Jailton, você é um espírito perfeito? Não, você é um espírito imperfeito? Aí ele falou, não, eu sou imperfeito. Eu falei, não, você não é imperfeito. Você é um espírito perfeito. Perfeito. Ele é perfeito. Ele está imperfeito, é diferente. Então, nós estamos nessa condição. A gente está imperfeito. Então, é uma questão de trabalhar os potenciais na nossa condição de como fomos criados. Fomos criados por Deus. Então, nós temos todos os potenciais em grau de perfeição. Aí essa imagem, né, que a gente está colocando, aqui, ela aparece, essa imagem também aqui menorzinha. A gente ampliou a imagem para mostrar isso aqui, ó. Teve esse casal, um garotinho, a mãe levou um cachorrinho também, um cachorrinho desdobrado, tá vendo? Também foi para assistir lá a palestra do Eusébio. Pois é. Eu estou tendo alguns problemas com meus cachorros, mas faz parte. Então, instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Então, sempre que existe esse ímpeto, esse desejo, essa vontade manifesta, a espiritualidade se abre para nos dar o suporte, né? A libertação pelo sono é um recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Vejam bem, meus irmãos, é 1/3 da vida, né? Então, esse tempo que a gente fica dormindo, de 1/3 da vida, é um tempo considerável, né? Em termos de vida útil. Então, a gente esse tempo tem algum sentido para nós, com certeza. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Às vezes nós vamos dormir com um problema insolúvel. Quando você levanta de manhã e abre o olho, a resposta vem na hora que você acorda. Aí você fala assim, nossa, que maravilha. Nós não avaliamos o quanto de socorro a gente tem à noite. Então, existe um erro. Quando nós temos um problema, muitas vezes nós começamos a fugir. Aí nós saímos, eu estou com um problema, vou para um barzinho, vou para uma festa, vou para uma farra, vou encontrar com meus amigos. Não, não. Você tem um problema, resguarde-se em casa. Faz silêncio, faz uma oração, vai dormir cedo. De repente, ou melhor, certamente, no meio ali da noite, vai sendo feito um resgate seu, você vai estar tendo uma oportunidade de enxergar essa dificuldade sobre outro ângulo. O espírita, nós já falamos aqui várias vezes, o espírita usa mal os recursos que a obra espírita lhe dá, ou não usa. Não é? Você está com um problema, o que você faz? Você passa a noite inteira acordado procurando a saída. Ao passo que seria muito mais fácil, vou pedir a Deus, vou dormir, e quem sabe o mundo visível não vai fazer isso daí. Vai te levar para uma assembleia, para um ponto de reunião, com a medicina invisível, com a orientação e solucionar as questões. Ou a gente acha que isso daí é mais um episódio de Star Wars e lê como ficção, que é um problema nosso e é uma ignorância, nós atribuirmos esta obra uma visão ficcional, ou nós enxergamos nisso daí um mecanismo de auxílio para a nossa vida. É um direito de cada um. Então, a coisa ficou difícil, complexa, eu não encontro a saída, alguém vai te mostrar essa saída, vai dormir. Um banho, um leite quente, deita e dorme. E certamente, se aquilo for uma questão de necessidade, as respostas virão nessas assembleias espirituais, nesses encontros espirituais, resolvendo um conjunto. E já repararam que na medida em que nós dormimos menos, o problema fica só maior? Ganha-se um volume que aí, de repente, com meia hora de sono, surgem as questões. Prosseguindo então, a princípio recebem-nos a influência inconscientemente. Inconscientemente porque a gente ainda engatinha nesse conhecimento, né? A gente guarda tudo no inconsciente por conta disso. A gente está engateando, são áreas que a gente ainda está tateando, né? A gente não está realmente ainda, justamente o que o Marcelo está colocando. E como a gente também não pode alçar essas regiões superiores para receber essas instruções de maior nível, de maior teor, esses espíritos que estão nessas regiões, eles é que vêm até nós, como acontece com Eusébio, que semanalmente arruma tempo para estar fazendo essa preleção.
que preleção a gente pode trazer como uma aula, é uma exposição didática, né, que ele faz realmente buscando facilitar o entendimento de tudo que a gente precisa aprender. Ainda entre os dois planos, né, nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignora, isso é Calderaro falando, né? Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. Então, são questões que estão a exigir de nós um investimento nesse sentido, sob vários aspectos, inclusive nessa preparação até para o nosso sono, porque é um tempo que a gente precisa compreender que ele tem a sua utilidade, tem a sua finalidade, a sua grandeza, a sua importância. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Isso aqui dá margem a algumas reflexões. A gente vê que a modernidade, ela nos favoreceu com vários confortos. E, em muitos aspectos, a gente passou a ter um excedente de tempo. Um excedente de tempo que antes, um tempo que a gente utilizava, que hoje a gente vai no supermercado e compra o que a gente quiser. Mas naqueles anteriores, que era a época mais recuada, esse tempo era utilizado para a nossa sobrevivência. Você tinha que correr atrás da caça, né? Você tinha que estar trabalhando na lavoura, você tinha que estar cuidando de você, porque ninguém ia fazer por você, você ia ter que dar o seu jeito. Então, essa condição que a gente tem hoje nos dá um excedente de tempo. E o que a gente está fazendo com esse excedente de tempo? A gente só tem arrumado, normalmente, mais o que, Marcelo? Mais e mais compromisso, mais e mais condições de lazer, né? Hoje é tão comum o cara falar, vou para o happy hour, né? O happy hour, todo dia o cara vai para o happy hour, ou semanal, né? E vai para o happy hour. Então, até temos algumas associações que a gente participa, eles têm esses encontros, né? Nesse sentido. Então, quer dizer, a gente está se ocupando e esse tempo excedente que poderia estar servindo para esses investimentos que a gente está apontando, realmente a gente não conseguiu focar ainda, não conseguiu dar um destino mais adequado para isso aí. Então, prosseguindo, né? O progresso material atordou a alma do homem desatento. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, até interessante essa expressão, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Esse livro é da época da Segunda Guerra Mundial, né, em 1947 que ele foi publicado, esse livro. Então, a gente vê que ele fala lá, né, da Segunda Guerra, parece que está falando realmente para agora, para esses momentos que nós estamos vivendo agora. Nem tinha internet, nada disso, nem computador, como a gente conhece aí, não tinha nada disso. A gente vê, né? Como é que eles estão à frente. Aí vem a questão da prece de Eusébio, que é o desfecho desse capítulo 1. Ele faz uma prece, nós não vamos ler a prece, nem falar nada a respeito da prece, mas a gente ressalta a importância da prece, né? Que ele não abre mão. A gente vê, né, um espírito dessa estatura do Eusébio, mas ele se vale da prece. E a prece é sempre o quê? Um voto de humildade, né? É a nossa posição em relação ao nosso Criador, né? A nossa condição de criatura com relação ao nosso Criador. É sempre um voto de humildade. E aí, então, após a prece, foi a melhor foto que a gente achou para isso, tá? Que a gente pegou da internet, mas uma chuva de prata, uma chuva, né, de vibrações, assim, que tinha um tom prateado, brilhante, que caía sobre aquela assembleia que estava presente naquele local. E ele sentia como que isso aí fosse como que realçasse a capacidade perceptiva de todo mundo, como fosse uma dádiva mesmo, uma coisa proporcionada pela elevação do espírito que está se pronunciando, o Eusébio. Então aquilo ali se manifestava e caía do alto, aquela claridade, aquela energia que fortalecia a todos que estavam presentes. Ele começa, assim, fazendo essa colocação aqui. Naturalmente, não podeis guardar plena recordação nessa hora
em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Isso o Marcelo acabou de falar. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos. Quer dizer, não adianta essa afirmação de crença, ou essa questão assim da gente falar, poxa, é isso mesmo, o espiritismo está certo, realmente a coisa é por aí. Não adianta apenas isso, não adianta eu me maravilhar com o que a doutrina tem nos revelado, não adianta eu falar, poxa vida, enfim, descobri, essa é a resposta, né? E eu ter esse entendimento, mas isso aí não está servindo para eu estar mudando alguma coisa na minha vida para melhor, eu alterando alguma coisa, algum hábito, alguma atitude, algum problema, às vezes que eu tenho, às vezes em casa, com um parente, que não esteja servindo para eu me ajustar, para eu me adequar a aquelas questões que estão propostas do melhor viver. Então, isso tudo é inadiável, que é a iluminação de nós mesmos. Como Jesus falou, fazei brilhar a vossa luz, né? a fim de que sejamos claridade sublime. A gente fica aqui admirado, nas descrições de André Luiz, justamente desse espírito, que ele mesmo já tinha o seu brilho. Ele chegou quando o Eusébio chegou para dar essa palestra, ele chegou com 6 assessores, e ele foi entrando, os assessores já tinham um brilhozinho, né? E ele tinha aquele esplendor, né? Ele veio chegando, aquela luz, assim, transitando ali entre as pessoas, até deu um tchauzinho para o Calderaro, né? Para o André também. Não é isso? Deu alô, ei, tudo bem? Né? Pois é. Mas a questão do que ele faz, as colocações que ele faz, é nesse sentido de uma coisa que a gente precisa se conscientizar mais, de aplicar esse conhecimento que a gente tem, transformando ele em algo factível, em algo que esteja sendo realmente aplicado, né, nesse processo da nossa iluminação. Não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Por muito tempo a gente ficou, séculos e séculos, né, na humanidade, essa questão do milagre. A gente vê até na época de Jesus, aqueles todos que muitas vezes o procuraram apenas, ou pelo menos em primeiro momento, voltados para quê? A cura das suas doenças, dos seus males físicos. Né? A primeira medida foi essa, quer dizer, buscando um milagre, buscando um recurso para se ver livre da lepra, para se livrar da cegueira, para se livrar das doenças várias que vigiam naquela época entre aquele povo. Né? Isso realmente vicia e nos faz perder, que a gente não pode ficar perdendo tempo mais com isso. Isso não é o mais importante. Talvez até por isso, Marcelo, certos fenômenos da mediunidade, até fenômenos maravilhosos, como o da materialização e tudo. Eles diminuíram. E isso a gente vê, indivíduos que vêm à instituição espírita, eles estão sempre nos dizendo de uma instituição nova que tem um fenômeno maravilhoso. Você precisa... Vou te levar naquele centro espírita, porque você chega lá, é cheiro de rosa para tudo quanto é lado. Aí eu vou te levar naquele centro espírita. Você chega lá, o médico tem visão de raio-x igual do super-homem, ele olha para você e fala, é fígado. Eu vou te levar no centro espírita. Aí eu te pergunto, o que esse lugar muda a sua vida? Isso daí é como se você fizesse a descoberta assim, não, eu vou fumar um baseado hoje para ter uma onda. Então, já não me dá mais onda. Vou cheirar uma carreira de pó amanhã para ter uma... Não, já não me dá. Vou tomar um chá de trombeta. Na verdade, as pessoas estão procurando sempre uma viagem e convertem a sua relação com a instituição no mecanismo de viagem. Fazem 500 viagens para fora e não faz uma viagem para dentro, que é o alto mergulho. Então, às vezes, a gente ouve assim, o cara vem para a casa espírita e fala assim, mas essa casa espírita aqui não tem muita experiência, não tem muita vivência fantástica, né? Sci-fi, fenômenos especiais, efeitos especiais. A casa com poucos efeitos especiais. Mas veja bem, a questão não é o efeito especial em si, a questão é o que você faz aqui muda a sua vida.
Porque aí tem gente que vem aqui e fala assim, eu descobri um centro novo, um terreiro novo, tem uma senhora lá que faz um negócio bacana, eu tenho um senhor ali que tem um negócio, e está sempre rodando, e está sempre achando em busca de um lugar que dê um fenômeno novo para ele. E em hora nenhuma ele se olha. Por quê? Porque só o fenômeno, ele aliena. Quando você vive numa instituição que te move pelo fenômeno, você passa a ser alienado por aquele fenômeno. Você passa a não olhar para dentro de você. Então, o fenômeno, ele tem que ser um elemento que te instiga a auto-enxergar-se. Um fenômeno que te cega, um fenômeno que te inebria, um fenômeno que te vicia, e você precisa estar sempre experimentando um fenômeno novo para reforçar a sua fé. Quando não tiver fenômeno, acabou a fé. Isso é a questão. Agora, se ele fala, se no mundo invisível isso é assim, imagina aqui, né? Que as coisas estão caminhando para esse caminho aí. A gente vai colocar até uma questão aqui. Qual será a esfera espiritual mais próxima de nós? Alguém se aventura? É a superior? É a esfera superior? Não, é a esfera espiritual inferior, é o umbral. A gente está, de certa forma, mergulhado no umbral, né? Embora encarnados, a gente está em faixas, em zonas umbralinas, que, digamos, de alguma forma, nós estamos interpenetrados com essas faixas espirituais aí. Então, o que acontece? Quando a gente se joga, quando a gente se coloca na busca da transcendência, quando a gente se coloca nesse processo de comparecer, de vir à casa espírita, de se envolver em alguma tarefa, de buscar realmente esse apontamento, esse direcionamento no nosso tempo, na utilização, na aplicação do nosso tempo, na nossa participação numa instituição e tudo mais, a gente está buscando justamente essa transcendência. Mas, à medida que a gente está buscando essa transcendência, qual é a espiritualidade imediata com que eu vou estar lidando? É a espiritualidade inferior. Né? Muitas vezes, a gente tem a situação dos espíritos que nos acompanham. A gente sabe que de muitos desses espíritos que nos acompanham são espíritos que estão mais ou menos na mesma faixa que nós, ou talvez até um pouco piores do que nós. Né? Mas tem também aqueles que, digamos, estão numa condição melhor para nos ajudar. Mas essa espiritualidade com quem a gente lida, quando a gente está fazendo essa busca, ainda é realmente essa espiritualidade mais necessitada. Então, para muitos que estão, digamos, nessa busca, ou que estão buscando algum nível de transcendência, às vezes até com o uso de drogas, né, Marcelo? Com o uso de recursos, outros aí, buscando transcender de alguma forma esse peso da pressão da vida material, que são várias pressões que a gente enfrenta, a gente tem visto aumentar muito, digamos, esse problema de ansiedade, os problemas de depressão, de transtorno bipolar, esse problema dessas perturbações mentais estão realmente... A gente vê que o remédio mais vendido praticamente hoje em dia é o Rivotril. São remédios anti-ansiolíticos, que são os remédios que estão no topo das vendas das farmácias. Né? Então, a gente não tem esse encontro direto com as esferas superiores. Normalmente, a gente vai estar ainda lidando com essa esfera mais baixa. Isso é importante quando a gente precisa ter em mente também a necessidade de evangelização, não apenas nos níveis dos encarnados, mas dos desencarnados também. E onde é o lugar melhor para a gente fazer a evangelização dos espíritos desencarnados? Qual seria o melhor lugar, Marcelo, para a gente fazer isso? É na nossa casa, com o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, ele propicia justamente, talvez, a única oportunidade de estudo do Evangelho que alguns espíritos vão ter. Porque, às vezes, o estado vibracional dele, as condições dele, estão de tal ordem que eles não têm nem acesso, às vezes, a locais onde esses estudos se fazem, por problemas de dificuldade vibratória. Às vezes, ele vai ter dificuldades até para acessar esses lugares. Então, a nossa casa pode ser um local mais acolhedor, em condições vibracionais, para que ele possa estar ali presente, recebendo uma preleção, uma orientação evangélica. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa
também aprender a tratar realmente da oração, da prece, com a grandeza que ela tem. E realmente a gente fazer o Evangelho em casa é justamente esse momento orante, esse tempo que a gente está dedicando a trazer realmente o Evangelho para um debate, para uma conversa dentro da nossa casa, junto à nossa família. Vamos lá, então. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável na tarefa quanto a evangelização das pessoas, que a gente acabou de falar. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Diante de uma dificuldade que a gente tem na nossa vida, a gente reclama, né? A gente se aborrece, e não sei o quê. Às vezes essas são as primeiras reações. Mas eu ouvi isso numa palestra, e realmente é uma coisa que a gente precisa aprender a exercitar. Quando chega um problema na nossa vida, a gente precisa enxergar isso, que está chegando é um momento de aprendizado. Aquilo ali vai me ensinar alguma coisa. É alguma coisa que eu vou aprender com aquela situação. Se a gente tiver essa visão, é interessante que você transforma aquilo em algo que vai ser útil. Você já muda um pouco até o panorama, a forma como você está enxergando aquilo, né? O problema ele passa a ter uma outra dimensão. Aí isso já te leva até a ter mais equilíbrio em lidar com a questão, né? Aquilo passa a ser um desafio em que você vai precisar aplicar até de certas conquistas, certas condições que você já está desenvolvendo no âmbito da paciência, da tolerância, você já vai exercitar isso mais, né, para poder, de repente, enfrentar aquela questão. Se a gente lidar aquilo com algo que está surgindo, para me ensinar alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa naquele momento. Então, se é para eu aprender e às vezes não está dando certo, é porque eu preciso mudar, eu preciso reformular, eu preciso rever a maneira de abordar aquela questão, né? Então é isso que é, não galgueis os obstáculos, que ele fala em sínteses maravilhosas. Cada parágrafo desse dava uma palestra. Se extrair sabedoria disso aqui, é muito fácil da fala desse espírito. Isso parece que até a primeira vez que eu li a Gênese, eu não suportei, eu não conseguia avançar, eu não conseguia passar de uma página, não dava, de tão denso que era para mim. Hoje talvez não seja tão assim, mas no primeiro momento que eu fui ler a Gênesis, impraticável, impossível. E essas obras, então, acho que é mais ainda, né? Não é fácil, não. Vamos prosseguir. Vinculai-vos, isso nós já falamos, mas tem um prolongamento ali, ó. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, né? A gente vai ter acesso, é um passaporte de acesso a essas condições superiores que estão sempre ao nosso dispor, né? Está tudo sempre colocado ao nosso dispor, nós temos acesso, mas para poder alcançar esse acesso, a gente precisa fazer essa vinculação pela oração e pelo trabalho. Não adianta só orar e esperar. Não adianta orar e esperar. Teve uma vez, até interessante, o Chico, no livro até que foi sugerido pelo Marcelo, Lindos Casos de Chico Xavier, né, do Ramiro Gama, que conta que Chico, o irmão dele tinha morrido, José tinha morrido. E o José foi quem praticamente iniciou ele lá até no Luiz Gonzaga, né, no centro que eles fundaram e tudo. Aí ele estava às voltas, Chico estava falando que sabia o que ele ia fazer com uma conta de 11 cruzeiros que ele ia ter que pagar de luz, que o irmão deixou. E ele estava sem saber o que fazer, que ele não tinha dinheiro, não sei o quê, pai. Estava preocupado, sentado na soleira da porta. Aí eis que o Emmanuel chega e pergunta, o que houve, Chico? Aí ele fala da situação, né? Aí Emmanuel só fala assim, Chico, aceita e espera, né? Aceita, fica na sua aí e espera. Confia e espera, desculpa, ele falou isso. Confia e espera. Aí, coisa de 3 horas depois,
apareceu um sujeito lá de não sei de onde, falando que tinha que pagar uma bainha de couro que o irmão dele tinha feito, aí deu um envelope para Chico. E tinha que botar algo mais lá para poder, porque tinha passado muito tempo, não sei o quê. Quando o Chico abre, tinha 11 cruzeiros, 11 reais, não, é isso aí. 11 cruzeiros, tinha 11 cruzeiros dentro do envelope. Então, para a gente ver como é que é esse negócio. Mas, vamos falar assim que Chico talvez esteja num patamar, num outro nível aí, né? Mas são os armazéns divinos dessa questão, dessa vinculação pela oração e pelo trabalho, né? Realmente condições do nosso irmão, com certeza. Então, faz-se, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença de espera, que é o que a gente está falando. Indispensável o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Não adianta querer, né, ser mais realista do que o rei, né? Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha, porque tem muitas pessoas que querem galgar etapas, né? Superar etapas nesse processo de evolução. Mas esse processo ele é gradativo, ele tem o seu tempo, ele tem o seu prosseguimento, a sua consecução. Então, não adianta querer ir além daquilo que a gente pode dar um passo maior do que a nossa condição permite. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino. Quer dizer, acreditar que você já tem algumas condições especiais ou alguns direitos que você já conquistou por conta de ter feito isso ou aquilo, nessa questão, como fosse possível você fazer uma negociação desse tipo com o plano espiritual, antes de liquidar os compromissos humanos. Oi, Marcelo. Flávio, essa orientação, ela me arremete a vários aspectos do Evangelho. Então, quando você lê isso, parece que você lê a pontuação que ele faz com o Evangelho. Isso aqui me lembra o do homem que tinha uma dívida ao rei, e o rei manda fazer a cobrança, e aí ele diz que não tinha os recursos, né, para quitar, e o cara vai e diz, então você vai estar abonado. De repente ele encontra um cara que devia infinitamente menos a ele, e ele exige. Então veja, às vezes você está aguardando que a vida te dê algo por algum mérito, de alguma coisa que você tenha feito, mas você não leva em consideração as suas dívidas ante aquilo. Às vezes a gente ressalta muito um acerto nosso, e esse acerto meio que fecha os nossos olhos ante os nossos equívocos. Então, se a gente faz uma coisinha boa na vida hoje, e isso é legal, nunca nos esqueçamos que há muita dívida ali, e que não dá para nós nos enaltecermos, nem nos envaidecermos por um acerto, sem nos esquecermos da quantidade de lama que tem na porta da casa, a gente vai limpar. A gente fica feliz porque acertou, mas nunca perde a consciência dos erros que nos acompanham, né? Às vezes a gente vê as pessoas se enaltecendo, levantando, você tem que saber o que eu já fiz por você. Você já fez uma coisa boa, e as 1.500 coisas ruins que estão aí. Então, eu vejo muito isso. Uma coisa não exime a outra. Um acerto seu, um acerto nosso, não tira de nós a necessidade de acertar as burrices da nossa vida, as burradas da nossa vida. Às vezes a gente vive assim, vive agarrado, apanha aquele acertinho e dá a ele um hiper, né, uma valorização excessiva, como se nós esperássemos que aquilo pudesse ocultar as mazelas outras que nós carregamos na vida, né? Uma outra coisa, nessa primeira parte lá, do não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha, é que a gente tem que ter essa noção de que trabalhar, que normalmente a gente associa muito o trabalho com o resultado financeiro que a gente vai oferir do trabalho. Isso na nossa vida comum
a gente faz sempre essa associação. Então, trabalhar não é só ganhar dinheiro. E trabalhar também um dos objetivos do trabalho também é o nosso aprendizado, é o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento com aquilo que a gente está realizando, né? Seja até de ordem material, ou de ordem sentimental, de ordem espiritual. A gente precisa entender que a gente está ganhando, com a nossa ação no mundo, jogo de cintura, para aquela condição que foi abordada no início, de que a gente vai ganhando condições para realizações maiores, realizações de maior vulto, como está colocado, né? Não, a gente não vai pretender o voo sem haver aprendido a marcha. Então, é fazer o simples, fazer o básico, fazer aquilo que está ao nosso alcance primeiro, para, quem sabe, futuramente, você vem naturalmente, isso vai vir para você ser alçado a atividades ou a trabalhos de maior vulto, de maior envergadura. Até o horário nosso? Agora? Já está na hora? Acho que os últimos slides aqui. As facilidades concedidas aos Espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. Vejam bem, os recursos que estão para os espíritos mais elevados também existem com relação a nós, os mesmos recursos. A diferença é que a gente não tem acesso, porque isso é obra nossa, conseguir alcançar esses recursos. É algo que vai depender única e exclusivamente de nós, individualmente, né? Então, não cobiceis o repouso das mãos e dos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procurai a paz interior na suprema tranquilidade de consciência. Realmente a gente ter a consciência tranquila nas nossas ações no mundo, da gente estar fazendo aquilo que a gente entende que é o correto, que entende que é o melhor, que a gente buscou realmente fazer o melhor, né, de uma forma justa, de uma forma mais adequada possível, mais aproximada, mais alinhada com as vontades de Deus. É por aí que a gente precisa se colocar, né? Porque, em síntese, essa obra que nós estamos estudando, e vamos estudar, hoje foi só esse pontapé inicial, está nos indicando que o que nós precisamos buscar é o nosso alinhamento com a vontade de Deus em relação a nós. A gente se alinhar, porque existe um propósito divino para cada um de nós. É a gente buscar esse alinhamento com esse propósito. É a forma que a gente vai alcançar o êxito nas nossas realizações e vai estar cumprindo aquilo que a gente veio fazer aqui, cada um de nós. É isso aí. Boa noite.